Vamos iniciar a correção das atividades do Plano de Estudo Tutorado, volume 5, semana 2. E o assunto estudado durante esta semana foi grandezas e medidas. Estudamos as unidades de medidas de massa. Unidades de massa. A massa é uma grandeza escalar não negativa que mede a quantidade de matéria presente num corpo. A unidade padrão é o quilograma, que é representado abreviadamente por kg. Na tabela de conversão de unidades de medidas, para converter uma medida de uma unidade maior para uma menor, multiplica-se cada casa convertida por 10, e de uma unidade menor para uma maior, divide-se cada casa convertida por 10. Por exemplo, 8 quilogramas é igual a 8.000 gramas. 350 gramas é igual a 350 mil miligramas. 500 gramas é igual a meio quilograma. Nós vamos ver e usar a tabela de conversão nas atividades a seguir. Atividade 1. No fundo de um lote de 30 metros de comprimento e 12 metros de largura, construiu-se um galpão no formato quadrado, de lado medindo a metade da largura do terreno. Responda. Então, observe bem, nós temos aqui o terreno, nele tem uma horta, uma área livre e um galpão. Letra A. Qual é a medida do perímetro e da área do lote e do galpão? Primeiramente, vamos ver o perímetro e a área do lote. O lote, ele tem 30 metros de comprimento por 12 metros de largura. Então, vamos calcular o perímetro desse lote em metros e em centímetros. Lembrando que perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono, eu não posso esquecer que esse terreno ele tem a forma de um retângulo e que ele tem 4 lados, sendo 2 pares de lados com a mesma medida. E o perímetro é a soma das medidas dos 4 lados desse terreno. Então, 30 mais 12 mais 30 mais 12 é igual a 84 metros. Logo, o perímetro do terreno é igual a 84, o contorno desse terreno. Para transformar essa medida para centímetros, vamos posicionar 84 metros na tabela de conversão. Lembrando que à direita do 4 nós temos uma vírgula imaginária. Para chegar em centímetros, vamos completar a casinha de decímetros e a casinha de centímetros com 0. E caminhar com a vírgula, retirar a vírgula da casinha de metros e colocá-la em centímetros. E ainda temos que lembrar que à direita do último algarismo, a vírgula não precisa aparecer. Então, 84 metros é igual a 8.400 centímetros. Agora, vamos calcular a área desse lote. Se ele é um retângulo, a área é a base vezes a altura, ou comprimento vezes largura. E a área vai ser 30 vezes 12. 30 vezes 12 é igual a 360 metros quadrados. Encontramos a área em metros quadrados, vamos usar a tabela de conversão para transformar essa área para centímetros quadrados. Posicionando 360 metros quadrados na tabela de conversão, vale lembrar que área são 2 dimensões, então cada casa é ocupada por 2 algarismos. E nós temos uma vírgula à direita do último algarismo. Para chegar em centímetros quadrados, nós vamos completar decímetros quadrados e centímetros quadrados com zeros. Retirar a vírgula da casinha de metros quadrados e colocá-la em centímetros quadrados. Lembrando que à direita do último algarismo, a vírgula não precisa aparecer. Então, 360 metros quadrados é igual a 3.600.000 centímetros quadrados.
Na sequência, nós vamos calcular o perímetro e a área do galpão. Vamos recordar. Então, nós temos aqui o terreno, forma retangular, e temos o galpão, que tem o formato quadrado, cujos lados medem x. Vamos lembrar o que o enunciado do problema nos disse. Galpão quadrado, de lado medindo a metade da largura do terreno. A largura do terreno era de quantos metros? 12 metros. Logo, o galpão terá lado medindo 6 metros. Então, o valor de x é 6 metros. E perímetro é o quê? É a soma das medidas dos lados do polígono. Então, no caso do quadrado, seria o quê? 6 mais 6 mais 6 mais 6. Ou então, eu posso dizer que eu tenho 4 vezes a medida 6 metros. E 4 vezes 6 é igual a 24 metros. Logo, o perímetro do galpão é igual a 24 metros. Transformando essa medida para centímetros, vamos à tabela de conversão. Posicionando 24 metros na tabela de conversão, nós temos uma vírgula à direita do 4, na casinha dos metros. Vamos chegar em centímetros, completando a casinha de decímetros e a casinha de centímetros com 0. Aí nós vamos caminhar com a vírgula, tirando a vírgula da casinha de metros, colocando a vírgula em centímetros. À direita do último algarismo, a vírgula não precisa aparecer. Então, 24 metros é igual a 2.400 centímetros. Agora, nós vamos calcular a área desse galpão em metros quadrados e em centímetros quadrados. Se o galpão tem o formato de um quadrado, a área vai ser a medida do seu lado elevado ao quadrado. E o lado mede quanto? 6. Então, a área é 6 ao quadrado. O que é 6 ao quadrado? É 6 multiplicados por ele mesmo 2 vezes. E 6 vezes 6 é igual a 36 metros quadrados. Encontramos a área em metros quadrados, agora vamos transformá-la para centímetros quadrados usando a tabela de conversão, posicionando 36. Na casinha de metros quadrados, nós temos uma vírgula à sua direita. Vamos completar decímetros quadrados e centímetros quadrados com zeros. E caminhar com a vírgula, tirando a vírgula de metros quadrados e colocando a vírgula em centímetros quadrados. Lembrando que à direita do último algarismo, a vírgula não precisa aparecer. Então, 36 metros quadrados é igual a 360 mil centímetros quadrados. Letra B. Qual é a porcentagem da área que o galpão ocupou em relação à área total do lote? Bom, vamos recordar. Nós vamos comparar agora a área em metros quadrados com a porcentagem. A área do lote, 360 metros quadrados. Então, o lote é o terreno total. Então, o lote equivale a 100%. A área do galpão foi 36 metros quadrados e equivale a X. Multiplicando cruzado, nós teremos 360 vezes x é igual a 36 vezes 100. 36 vezes 100, 3.600. 360 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 3.600 divididos por 360 é igual a 10. Então, o galpão ele ocupa 10% da área de todo o lote. Letra C. O dono do lote deseja montar uma horta ao lado do galpão para ocupar a outra metade do lote, conforme mostra a figura. Qual é a medida do perímetro e da área desta horta? Então, vamos recordar aqui. Vamos ver novamente a figura que ilustra esse terreno. Então, primeiramente, nós vamos separar, nós temos aqui todo o terreno, que mede 30 metros de comprimento por 12 de largura, e nós temos aqui a horta. Lembrando que o galpão ocupou a metade da largura, então a horta vai ocupar a outra metade. Doze menos 6 é igual a 6 metros. Então, essa horta ela vai ter quais dimensões? 30 metros de comprimento por 6 metros de largura.
Vamos encontrar o perímetro da horta em metros e em centímetros. Então, lembrando, o perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. Então, 30 mais 6, mais 30 mais 6. Logo, o perímetro da horta é 72 metros. Agora, nós vamos transformar essa medida em centímetros, usando a tabela de conversão. Posicionando 72 metros na tabela, nós temos uma vírgula à direita do 2, na casinha de metros. Para chegar em centímetros, nós vamos completar decímetros com 0 e centímetros também com 0. E vamos retirar a vírgula de metros e colocá-la na casinha de centímetros. Lembrando que à direita do último algarismo, a vírgula não precisa aparecer. Então, o perímetro da horta é 7.200 centímetros. Agora vamos calcular a área da horta. Lembrando que a área é a base vezes a altura, ou comprimento vezes largura. Então, a área será 30 vezes 6. E 30 vezes 6 é igual a 180 metros quadrados. Encontramos essa área em metros quadrados. Agora, nós vamos convertê-la para centímetros quadrados. Posicionando 180 na tabela de conversão, nós temos uma vírgula na casinha de metros quadrados. Para chegar em centímetros quadrados, nós vamos completar decímetros quadrados e centímetros quadrados com 0 e caminhar com a vírgula. Tiramos a vírgula de metros quadrados, colocamos a vírgula em centímetros quadrados. E à direita do último algarismo, a vírgula não precisa aparecer. Então, a área dessa horta é de 1.800.000 centímetros quadrados. Letra D. Escreva a expressão algébrica com x e y para representar a medida do perímetro e da área livre que sobra no lote, retângulo mostrado na figura acima. Depois substitua x pela medida do lado do galpão e encontre o valor de y em metros para calcular a área e o perímetro da área livre. Então, primeiramente, vamos recordar a figura. Vamos analisar, né, a área livre, a que está aí em amarelo, em laranja, né? Bom, nós temos aqui todo o lote de 30 metros de comprimento por 12 metros de largura e temos aqui em laranja a área livre. Nós já sabemos que a largura dessa área livre é 6. Se a largura da horta é 6, a área livre também vai ter 6. E nós temos aqui a largura, né, do lado do galpão, que é x. Então, agora vamos analisar. Qual é a expressão algébrica do perímetro da área livre? Então, o perímetro vai ser o quê? X mais y, que pediu em função de x e y. Um x mais um x, 2x. Um y mais um y, 2y. Então, o perímetro vai ser 2x mais 2y. Qual é a expressão algébrica da área, referente à área livre? Então, a área de um retângulo é base vezes altura. Então, a área vai ser x vezes y. Agora, qual é o valor de y? Se y é igual a, nós vamos descobrir esse valor. O perímetro. Então, veja bem, nós temos o y, nós temos toda a largura desse terreno é 30 metros. Nós já sabemos que o galpão mede x, a horta mede y. Então, para descobrir o valor de y, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a largura do terreno toda, que é 30, e vou tirar o galpão. Então, 30 menos 6 é igual a 24. Logo, se y é igual a 24 metros, o perímetro do retângulo achurado, quer dizer, colorido, vai ser quanto? O que é perímetro? É a soma das medidas dos lados. Se o y vale 24 e o x vale 6, qual vai ser o perímetro desse retângulo? Então, veja bem, 24 mais 6 mais 24 mais 6. Então, o perímetro é igual a 60 metros. Encontramos o perímetro, agora vamos encontrar a área. Agora que nós já sabemos a medida, a área é base vezes altura, é x vezes y.
Então, a área será 24 vezes 6. E 24 vezes 6 é igual a 144 metros quadrados. Então, o perímetro é 60 metros e a área 124 metros quadrados. Letra E. Depois da terra pronta para ser plantada, a horta, o dono separou um pacote de 100 gramas contendo sementes de tomate. Se o peso de cada semente é de aproximadamente 0,05 gramas, 5 centésimos de um grama, quantas sementes há no pacote? Então, vamos pensar, vamos analisar a situação. O pacote, ele tem 100 gramas. Cada uma das sementinhas que está nesse pacote pesa 5 centésimos de um grama. Então, para mim descobrir quantas sementes há no pacote, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a massa do pacote e dividir pela massa de cada semente, ou seja, 100 divididos por 5 centésimos. Então, primeiramente, nós temos que eliminar a vírgula. Nós temos nenhuma casa decimal no dividendo, 2 casas decimais no divisor. Então, para eliminar a vírgula, nós vamos acrescentar 2 casas decimais no divisor. Aí nós podemos retirar a vírgula e dividir 10.000 por 5. Então, 10. Primeiramente, nós vamos dividir 10 por 5. 10 divididos por 5 é igual a 2. 2 vezes 5, 10. 10 para 10, 0. Podemos perceber que sobraram 3 zeros. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses 3 zeros e vamos colocá-los no quociente. Logo, cada pacote terá 2.000 sementes. Atividade 2. Existem diversas modalidades no esporte que contribuem para uma pessoa manter seu índice de massa corporal, que é o IMC, dentro do padrão peso ideal, conforme mostra a figura abaixo. Calcule o IMC dos indivíduos A, B e C, depois classifique-os em peso ideal, acima do peso ou faixa de obesidade. Então, nós temos aqui, para calcular o índice de massa corporal, nós vamos fazer o peso dividido pela altura do quadrado. Segundo a classificação da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, os índices de referência são 18,5 a 24,9 kg por metros quadrados, o peso ideal. De 25 a 25,9, a pessoa está acima do peso. E acima de 30 kg por metros quadrados, está na faixa de obesidade. Então, agora vamos analisar, o índice de massa corporal de 3 pessoas, da pessoa A, B e C. O indivíduo A mede 1,80 m e pesa 65 kg. Então, vamos calcular o índice de massa corporal da pessoa A. Então, aqui nós vamos recordar, Para calcular o índice de massa corporal, eu faço o peso dividido pela altura ao quadrado. O peso é ideal se a resposta tiver de 18,5 a 24,9. Estará acima do peso se estiver entre 25 e 29,9. E será considerado obeso se estiver acima de 30 kg por metros quadrados. Então, vamos analisar o IMC da pessoa A. O peso dessa pessoa é 1,8, é 65 kg, e a altura 1,8 metros quadrados. 1,8 vezes 1,8 é 3,24. 65 divididos por 3,24, 20,06. Então, o índice de massa corporal é 20,06. Agora, vamos calcular o índice de massa corporal da pessoa B. Essa pessoa, ela pesa 89 quilos, então 89 divididos pela altura, que é 1,65 ao quadrado. 1,65 elevado ao quadrado é igual a 2,7225. 89 divididos por 2,7225 é igual a 32,69 kg por metros quadrados.
Agora vamos calcular o índice de massa corporal da terceira pessoa, da pessoa C. Essa pessoa pesa 70 quilos e a altura é 1,57. 1,57 elevados ao quadrado é 2,4649. 70 divididos por 2,4649, 28,39. Então, o índice de massa corporal é 28,39. Analisando a tabela, 29,06. Essa pessoa está no peso ideal. 29,06 está de 18,5 a 24,9. 32,69 é acima de 30. Logo, essa pessoa está na faixa de obesidade. 28,39, essa pessoa está acima do peso. O seu índice está de 25 a 29,9. Uma competição de atletismo foi disputada por 3 atletas em 2 baterias. Na primeira bateria, o atleta A percorreu 5.690 metros. O atleta B percorreu 55.900 decímetros. E o atleta C percorreu 5,7 quilômetros. Na segunda bateria, o atleta A percorreu 5,72 quilômetros. O atleta B percorreu 5.600 metros e o atleta C percorreu 5.699 metros. O vencedor foi aquele que obteve melhor média nas 2 baterias. Qual foi o atleta vencedor? Bom, primeiramente vamos criar uma tabela com os dados do problema, Primeira e segunda bateria e os atletas A e B. Na primeira bateria, o atleta A percorreu 5.690 metros, o atleta B 55.900 decímetros, o atleta C 5,7 quilômetros. Na segunda bateria, o atleta A 5,72 quilômetros, o atleta B 5.600 metros e o atleta C 5.699 metros. Agora, nós vamos converter todas essas medidas para metros. Vamos começar convertendo 55.900 decímetros. Posicionamos esse número na tabela de conversão. Se é decímetros, a vírgula vai estar na casinha de decímetros. Para transformar em metros, nós vamos retirar a vírgula da casinha de decímetros e colocar essa vírgula na casinha de metros. Lembrando que a vírgula após o último algarismo não precisa aparecer. Então, na primeira bateria, o atleta B percorreu 5.590 metros. Agora, o atleta C, 5,7 quilômetros. Vamos transformar essa medida em metros, preenchendo a casinha de decâmetros e de metros com 0. E vamos caminhar com a vírgula, retirando a vírgula da casinha de quilômetros e colocando em metros. Lembrando que à direita do último algarismo, a vírgula não precisa aparecer. Então, 5,7 quilômetros é igual a 5.700 metros. E 5,72 quilômetros. Para transformar em metros, nós vamos preencher a casinha de metros com 0 e caminhar com a vírgula. Tirar a vírgula da casinha de quilômetros, colocar a vírgula na casinha de metros. À direita do último algarismo, a vírgula não precisa aparecer. Então, 5,72 quilômetros é igual a 5.720 metros. Então, agora nós vamos somar 5.690 metros mais 5.720 metros. Então, o atleta A percorreu 11.410 metros. Somando as distâncias percorridas pelo atleta B, ele percorreu 11.190 metros. E o atleta C, 11.399 metros. Então, pediu a média. O que é a média? É somar as duas distâncias e dividir por 2. Logo, a maior distância dará a maior média. Então, o atleta A foi o vencedor.
Ao final da última bateria, o atleta B passou mal e foi atendido pelo médico. Depois dos exames clínicos, o médico receitou um antibiótico de 875 miligramas por comprimidos, 2 vezes por dia, por um período de uma semana. Quantos gramas do antibiótico o atleta B vai consumir até o fim do tratamento? Bom, então vamos pensar. Vamos ver o que o problema nos trouxe. Um comprimido tem 875 miligramas. Se ele vai tomar 2 comprimidos por dia durante uma semana, a semana tem 7 dias. 2 vezes 7, 14. Então, ele tomará 14 comprimidos. Então, nós vamos pegar a massa de um comprimido e multiplicar por 14. 875 vezes 4 é igual a 3.500. 875 vezes 1 é igual a 875. 3.500 mais 875, 12.250. Logo, 14 comprimidos têm 12.250 miligramas. Mas a pergunta é quantos gramas? Então, vamos transformar essa medida para gramas. Posicionando 12.250 na tabelinha de conversão, nós temos uma vírgula na direita do último algarismo. Nós vamos caminhar com essa vírgula, retirando essa vírgula de miligramas e colocando a vírgula em gramas. Então, 12.250 miligramas equivale a 12,25 gramas. No fim do tratamento, o atleta consumirá 12,25 gramas de antibiótico. Tente 1, 2, 3 vezes e, se possível, tente a 4ª, a 5ª e quantas vezes for necessário. Só não desista nas primeiras tentativas. A persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz.